Cadê os alunos do MAP? Alunos MAP, hoje eu fiz a chamada lá no grupo do WhatsApp, alunos MAP, cadê os meus alunos do preparatório MAP, MAP Mel, tá bom? Comentem aqui se vocês estão aí firme e forte. Nosso simulado de hoje é muito importante também que vocês respondam essa prova, tá bom? Simulado, aliás. Não vou nem falar prova, simulado, porque ele não está completo aqui, né? Nós vamos responder uma parte. Todo mundo está preparado aí para iniciar? Já compartilharam o vídeo? Sei que vocês participam aí de grupos do WhatsApp. Compartilhe esse vídeo com outros colegas assistentes sociais. Aí tá começando a aparecer as alunas do MAP, muito bem. É isso aí, eu quero vocês firme e forte. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se inscreve. E vamos lá. Isso, dá um like. Aí eu já tô vendo aqui que o pessoal tá dando like. Muito bem. Alunas MAP estão firme e forte. Muito bem. Leniane, Magna, Célia. Parabéns aí pela presença. Não sei se eu falei o nome de todas, mas parabéns, alunas MAP que estão aqui comigo. Vamos iniciar. Hoje eu coloquei novamente, eu não sei se alguém perdeu o simulado da semana passada. E lembrem que vocês têm que participar, hein? Tem que participar aqui comigo, responder junto comigo. Só que de forma bem rápida, essa informação eu passei no simulado passado, mas pode ter acontecido de você ter faltado na aula passada e eu vou repetir aqui novamente. Se você está numa reta final, se a sua prova falta aí 3 semanas, 4 semanas, nós temos um roteiro para a reta final antes da prova. Inclusive, nós detalhamos esse roteiro em uma mentoria que eu realizei para alunos do MAP na semana passada, se eu não estou enganada. Lá eu deixei de forma bem detalhada, passo a passo, como é que... Lembra? Eu acho que as meninas estavam nessa nossa mentoria, eu falei, foram 3 semanas que eu coloquei o que vocês iriam fazer em cada semana. Mas aqui de forma bem resumida, 80% de questões na reta final, tá? Não tem como estudar muita teoria quando a prova já vai acontecer. Então faça simulados diários e revisite as questões erradas. É muito importante você sempre responder aquela questão que você errou. 20% de teoria, foque nas revisões rápidas e práticas dos conteúdos que você tem mais dificuldade. Aí eu sempre mostro esse caderninho aqui, eu tenho outro caderno, mas esse caderninho aqui é o que eu tenho feito, os resumos rápidos para depois revisar. Revisão constante no caderno de erros, tá? Se você é iniciante, é muito importante que você tenha um caderno de erros. Se você já está numa fase mais avançada, você pode copiar e colar as questões que você está errando no Word. Mas se você já estiver numa fase mais avançada. Simulados completos é você simular o dia da prova. Quem vai fazer aí prova da Banca CESP, Sebrasp, FGV, IBFC, é muito bom que você faça a prova completa, tá bom? Faça a prova completa. Vamos para a nossa primeira questão. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. Como eu falei, é uma prova de 2014 e nas primeiras questões eles colocaram muito sobre planejamento social. Inclusive, quando eu estava separando essas questões, eu vi alguns comentários assim lá no site de questões, né? Algumas pessoas falando assim: ah, tá parecendo prova de administração. Só que a administração social, ela vai se fundamentar, ela vai se basear, né? Seguir ali a teoria da administração mesmo, geral. Então não tem para onde correr. Ela vai seguir aquilo que já está pronto, né? Uma teoria que já está pronta, tá bom? Vamos lá então. Cadê? Ah, eu nem perguntei também, cadê os nossos membros da comunidade? Cadê os membros da comunidade? Quem é membro da comunidade aparece uma estrelinha bem do lado. Cadê os membros? Comentem aqui. Estou acompanhando aqui os comentários. Cadê os membros da comunidade? Nessa primeira questão ele fala o seguinte: acerca da avaliação de programas e políticas sociais, julgue os itens a seguir. Aí ele vai colocar aqui um fragmento de texto. A abordagem sequencial, segundo a qual as políticas sociais são sucessão de ações, limita-se a uma visão linear e etapista. Depois você vai pesquisar o etapista, tá? Algumas palavras você vai anotar para depois você pesquisar, ok? Visão linear e etapista da avaliação. E é isso.
embora apresente a vantagem de propor um quadro de análise simples. Então, nós vamos ter que julgar se esse fragmento de texto está certo ou errado. O que você acha? Eu percebi que muitas dessas questões que eles colocaram na prova da Polícia Federal de 2014 não são, assim, muito repetidas. Por isso que é bom a gente responder, porque se por acaso eles cobrarem de novo em alguma prova, independente se for da banca CESP-Sebrasp, tá? Outras bancas podem cobrar. Então é bom a gente saber o conceito. Vocês vão observar que essa prova é muito técnica. Eu peguei o comentário da própria banca, tá? Ela liberou o comentário de cada questão. E eu achei tão interessante que muitas questões, a grande maioria, ela não coloca nem referência bibliográfica. Algumas, eu consegui dar uma pesquisada naquele livro das competências profissionais. Lembra aquele livro que é enorme, que é do Cifés? Esqueci agora o nome. Eu, inclusive, liberei lá na plataforma do MAP. Quem é do MAP tem. E algumas eu fui procurando por lá para ver se tinha, né? Algumas eu encontrei, tá? Algumas. Então aqui, o que vocês acham? Certo ou errado? Coloquem aí. Isso, vai no chute, vai no chutômetro. Vai no chutômetro, porque hoje nós vamos pegar os conceitos, é uma prova bem técnica, tá bom? Coloca aí. Vai no chutômetro, bora lá, sem medo. O colega já começou a responder aí. Sem medo, eu quero que vocês participem, hein? Aqui não tem problema errar, pode colocar. Aqui não tem problema você errar. Vamos lá. Beleza. Então, gente, essa primeira questão eu vou direto ao ponto porque aqui não tem muito o que pensar, né? Ou a gente sabe ou não sabe o conceito de abordagem sequencial. Segunda, ele vai dando a explicação. Então, vamos para o comentário dessa questão da própria banca, tá? Então, ele colocou o seguinte, tá certo? Aí ele coloca, de acordo com a literatura especializada sobre metodologias avaliativas, aí ele fala, a abordagem sequencial, e depois você pode anotar, tá bom? Sobre a abordagem sequencial, apresenta a vantagem de propor um quadro de análise simples, que atribui ordem ao complexo processo de ações e decisões no campo da formulação, implementação e avaliação de políticas sociais. Os limites da abordagem sequencial, contudo, são muito mais expressivos, apresenta visão linear e etapista, estava lá na questão. Para aprofundar a leitura, ele coloca ver o texto de Bochetti. Esse daqui foi uma das questões que eles colocaram a referência, mas a maioria das questões não tem referência. Tá? A gente tem que ir procurar depois que referências são essas. Então, voltando aqui, nós vamos fazer o quê? Eu já vou te dar aqui o bizu. Questões como essa, dificilmente você vai entender como isso funciona na prática, né? Dificilmente. E nem precisa nesse primeiro momento, porque você está estudando para concurso público, você precisa entender, saber o contexto, memorizar o contexto. Então, o que você vai fazer? Apareceu uma questão, nível difícil, você nunca viu nas provas, está relacionada a planejamento social, que é um assunto que eles vêm cobrando nas provas, você vai anotar. Aqui nós já descobrimos qual é o conceito de abordagem sequencial. Então, você vai anotar. Se você errou na primeira vez, depois você vai voltar nessa questão e você vai responder novamente. Então, é assim que nós vamos estudando para concurso, tá? Eu não preciso saber de tudo e nunca vou saber de tudo. Ninguém nunca vai saber de tudo, porque o conhecimento ele é amplo, ele é infinito. Conforme nós vamos estudando, nós vamos aprendendo. Então, a abordagem sequencial, segundo a qual as políticas sociais são sucessão de ações, limita-se a uma visão linear e etapista da avaliação. Você vai anotar. Embora apresente a vantagem de propor um quadro de análise simples. Aí é que ele falou. Então, apresenta a visão linear e etapista. Tá bom? Ele colocou aqui. Não está assim ao pé da letra, mas está muito parecido. Tá? Então, primeira questão está correta. Primeira questão está certa. Vamos para a segunda questão. Vai anotando a quantidade de acerto e de erros. Acredito que essa é a prova mais complicada que nós estamos respondendo até o momento, viu? Da Polícia Federal. E aí já se prepara, porque nós estamos aguardando o edital do concurso da Polícia Federal. Se eu não estou enganada, são 7 vagas para assistente social. Já vai sentindo como poderá ser essa prova.
Acerca da avaliação de programas e políticas sociais, julgue os itens a seguir. Vamos lá, vamos julgar esse item. A avaliação de uma política social é necessariamente determinada e direcionada pelos fundamentos teóricos que sustentam as análises dos avaliadores, ainda que seja adotado um rigoroso instrumental metodológico. Eu acredito que essa questão você consegue responder por interpretação, tá? Por interpretação, não precisa nem você saber de fato esse conceito aqui, esse fragmento de texto. Então, tenta analisar, eu já vou te ensinando como é que eu faço. Então, tenta responder de forma que você esteja ali analisando. Será que isso é isso mesmo? Será que não é? Então, qual seria a sua resposta? Você colocaria certo ou você colocaria errado? Ele fala, a avaliação de uma política é necessariamente determinada e direcionada por fundamentos teóricos. Por aí você já pode tirar alguma coisa. O que você acha? Certo ou errado? Quero a participação de vocês. Vai no chutômetro, se você não sabe, vai no chutômetro. Mas é importante que você teste seus conhecimentos, tá bom? Vai no chutômetro. O que você acha? Certo ou errado? Coloca aí. Bora lá, bora participar. Bora lá, hein, que a gente tem que aprender a pensar rápido para ir passando para as próximas questões. Bora lá. Olha aí, já colegas estão respondendo. Presta atenção, hein? Está fazendo uma avaliação de uma política social. Vamos dizer, aí você pode até substituir. Ele está avaliando, vamos dizer que ele esteja avaliando um projeto social. Ele vai ser direcionado pelos fundamentos teóricos. O que vocês acham? Certo ou errado? Certo ou errado? O que vocês acham? Coloquem aí. Bora lá, bora testar os conhecimentos. Eu sei que essa prova não foi fácil, mas vamos lá, bora enfrentar. A gente tem que enfrentar, né? Não pode fugir. Certo, errado. Tá meio dividido, né? Tá meio dividido. Tá meio dividido aí o negócio. Dúvidas? Essa aula aqui, tá? Quem é membro da comunidade, obrigatoriamente você precisa voltar nesse simulado. Tá bom? Vamos lá. Então, a segunda questão, etopista, isso, etapas, tá? Aqui era daquela outra questão, tá relacionada a etapas, é isso mesmo. Então, de novo eu vou fazer a leitura. Mais uma chance. A avaliação de uma política social é necessariamente determinada e direcionada pelos fundamentos teóricos que sustentam a análise dos avaliadores. Vai por interpretação. Tudo que nós fazemos na prática, lembra que nós, como ações sociais, tudo que nós estamos fazendo ali na prática está relacionado com a teoria. Mesmo que em algum momento não esteja funcionando ali o que nós estamos fazendo, mas a gente está sempre indo para a teoria. Um exemplo, Luciano, dá para a gente colocar isso nesse exemplo aqui, tá? Dá para a gente substituir aqui. Por exemplo, aí você vai responder. Eu, Luciana, como assistente social lá no hospital, nós temos, né, na parte teórica, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a todo momento, quando chegava uma situação de uma criança, de um abuso, de uma violência contra a criança, eu estava sempre lembrando do quê? Da parte teórica. Então, eu sempre estava me fundamentando teoricamente. Vocês conseguem pensar dessa forma, analisar dessa forma, que toda vez que você está na prática, você está lembrando da parte teórica? Você tem algum conhecimento. Às vezes você não tem um conhecimento aprofundado. Eu não tinha um conhecimento tão aprofundado, mas eu sei que eu tinha que, por exemplo, uma violência contra a criança, eu acionava o conselho tutelar. Teve situações que eu tive que acionar a polícia, não dava ali para acionar o conselho tutelar no momento, acionava a polícia. Já teve situações de não funcionar ali o sistema, né? A rede de apoio não funcionava. Ligava para o conselho tutelar, olha, tem uma criança aqui de 4 anos, a criança está dopada, a criança foi... os pais deram entorpecente para a criança. Ah, eu não vou poder ir agora não. Já aconteceu essa situação. Então, eu tinha a parte teórica, mas não estava funcionando naquele momento. Mas eu ia para a parte teórica.
Então, essa questão dá para você fazer isso. A resposta está... Alguém mais respondeu? Eu coloquei até um exemplo aí para levar vocês para a resposta. Então, o gabarito dessa questão, ele está correto, tá? Correto. Gente, eu não sei nem se vocês entenderam o exemplo que eu dei. Porque depois que eu falei, ninguém respondeu mais nada. Vocês entenderam o exemplo que eu dei sobre quando nós estamos na prática, que nós lembramos da parte teórica, que teoria não separa da prática. Mesmo que em algum momento não esteja funcionando o que está falando ali na legislação, vocês conseguiram entender? Então, o gabarito dessa... Coloquem aí. O gabarito dessa questão está correto. Tá? Nós temos aqui a explicação justificativa do próprio CESP, só que eles não colocam referência, depois tem que procurar. A análise e avaliação de uma política sociais, por mais que se adote um rigoroso instrumental metodológico, serão sempre determinadas e direcionadas pelas referências teóricas adotadas pelos avaliadores, que atribuirão sentido e significado ao conteúdo da avaliação. Então, tá vendo? Sempre vai para a parte teórica. Por isso que eu dei o exemplo para vocês da minha atuação no hospital, o que já aconteceu lá, mas que sempre estava me levando para a parte teórica. Eu sempre estava fundamentada na parte teórica. É porque, às vezes, eu já tive também esse pensamento, a gente tem aquela ideia assim, que se não funciona na prática, a gente não está relacionando a teoria com a prática. Mas independe disso. Se funciona ou se não funciona, a gente está sendo direcionado para a parte teórica. Por isso que elas são inseparáveis. Tá? Eu acredito, aqui a colega perguntou, pelos avaliadores, quais avaliadores? Eles devem estar se referindo, porque é uma pergunta assim, muito objetiva, ela não dá detalhes. Ele está falando de uma avaliação de uma política social, pode ser uma avaliação de um programa social, de um projeto social. Logo quando eu formei, eu cheguei a participar de avaliação de um projeto social que era assim a nível de município, de interior. Então, isso daqui vai depender, está se referindo a alguma avaliação de algum projeto que estava sendo realizado, tá bom? Ele não dá detalhes, ele não colocou uma situação, uma história fictícia, tá? Então, a segunda questão está correta, como eu falei, serão sempre determinadas e direcionadas pelas referências teóricas adotadas pelos avaliadores, que atribuirão sentido e significado ao conteúdo da avaliação, ou seja, os avaliadores, né, que estão ali fazendo essa avaliação de uma política social, talvez para saber o impacto que ela está causando, se está sendo positivo, se não está sendo positivo, ele vai estar sempre se baseando em algo, em uma fundamentação teórica, tá? Falando assim por alto, tá? Que a gente não tem aqui detalhes. Então é isso. Gabarito correto e nem precisa, como eu falei para vocês, nem precisa se aprofundar muito, que nós vamos ter conhecimento são os conceitos para concursos públicos. Agora, se você for trabalhar nessa parte, aí você vai ter que ter mais conhecimento, né? Tá bom? Terceira questão, novamente falando de avaliação. Acerca da avaliação de programas e políticas sociais, julgue os itens a seguir. Aí ele coloca: a abordagem qualitativa difere da avaliação da qualidade dos serviços no que se refere ao seu uso na avaliação de programas. E aí, o que vocês acham? Certo ou errado? Terceira questão. Então, aqui ele está falando o seguinte: a abordagem qualitativa, ela vai ser diferente da avaliação da qualidade dos serviços no que se refere no uso da avaliação de programas? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Quando eu fui responder essas questões, eu consegui assim pensar um pouco na prática, porque quando eu me formei, logo que eu me formei, eu consegui fazer um projeto em uma ONG, e era um projeto direcionado para pessoa idosa, e também eu participei desse outro projeto a nível de município, né, do interior. E aí eu consigo às vezes assim analisar um pouco, pensar como é que seria. Mas eu acredito que para quem nunca participou de avaliação, talvez a pessoa não saiba nem para onde vai. Por isso que eu falei que é importante você se ligar nesse momento nos conceitos. Se liga nos conceitos, tá bom? Se você não tem experiência nenhuma. Pelo menos para o concurso público. Depois você pode
se aprofundar mais caso você vá trabalhar nessa parte. Tá bom? Então vamos para o gabarito. Vamos para o gabarito. Novamente está correto. A abordagem qualitativa não deve ser confundida com a avaliação da qualidade dos serviços. Opa, calma aí. A abordagem qualitativa difere da avaliação da qualidade dos serviços no que se refere ao seu uso na avaliação de programas. Então ele está perguntando se é diferente, né? Ah, tá. Então difere, realmente, está aqui. A abordagem qualitativa não deve ser confundida com a avaliação da qualidade dos serviços. Então está correto. A avaliação da qualidade dos serviços foi desenvolvida, ele dá o nome desse autor que eu nunca tinha ouvido falar, a VEDS, e ele está ancorada em dados quantitativos, tá? A avaliação de qualidades, já é um ponto que você tem que anotar. Então, este autor, o que ele vai fazer? Ele adota o que chama de 7 pilares da qualidade. Otimização, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, legitimidade e aceitabilidade. Inclusive, muita gente reclamando dessa prova, porque foi muito assim a parte da administração, né, geral. Então, terceira questão está correta. Ainda bem, gente, que não é só isso que eles vão cobrar nessa prova, tá? São 10 questões que eles vão cobrar sobre planejamento, avaliação, mas nas outras questões eles mudam os assuntos. Por isso que eu perguntei se vocês querem que eu continue. Quarta questão, acerca da avaliação de programas e políticas sociais, julgue os itens a seguir. Novo, avaliação de programas e políticas sociais. A proposta de avaliação por triangulação de métodos contempla, no processo de avaliação, a integração objetiva e subjetiva, bem como os atores tomados por objetos de análise do projeto e do programa e sujeitos de autoavaliação. Gente, é prova de alto nível. Se você vai fazer o concurso da Polícia Federal, comece a estudar. E eu vou te dar mais um conselho. Não estuda só para esses simulados que eu tenho feito aqui toda terça-feira, não. Você precisa do preparatório, do MAP, talvez até do combo, tá? Que tem uma biblioteca de e-books, porque eles vão fazer perguntas nesse nível. Tá? Não vai ser fácil para entrar na Polícia Federal, não, hein? É um cargo dos sonhos, mas não vai ser fácil. Então tem que começar a estudar desde agora que o edital ainda não saiu. E aí, qual a sua resposta? Certo ou errado? Não é para desanimar vocês não, tá bom? É um incentivo para que você estude, para que você saia da mornidão aí que você está. Tá bom? Tem que é um alto investimento, concurso público. E você vai pagar o que você investe em material, no primeiro salário você tira o que você investe. Aliás, não sei se no primeiro você tira, mas nos primeiros você tira. Então vamos lá, certo ou errado, coloque aí. O que você acha, certo ou errado? Bora lá. Eu estou sentindo que vocês estão com medo de responder, estão com medo de errar, mas como eu falei, gente, bora enfrentar. Bora enfrentar. E é assim mesmo. Tá aqui para aprender, né? Tá aqui para aprender. Aí depois tem que voltar nesse vídeo. Quem quiser se tornar membro já se inscreve aí, se torna membro. Quem é membro da comunidade, vou liberar um conteúdo para vocês, hein? Talvez na quinta-feira, para quem é membro da comunidade, tá? Fiquem de olho aí que na quinta-feira, você que é membro da comunidade, eu vou liberar um conteúdo para vocês, tá bom? Fazer aí mais uma luz para vocês. Acredito que na quinta-feira ou na sexta eu libero, tá? Membro aqui da comunidade. Então vamos para o gabarito dessa questão, quarta questão. Vamos lá. Verdade, cavernosa essa prova. Verdade. Complicada, né? Mas por isso que eu quis trazer para vocês, para que vocês, quem está dormindo aí no estudo, que está devagar, vou ficar estudando aqui para você perceber como é que vai ser uma prova para quando eles fizerem para a Polícia Federal, para você realmente acordar. Vamos lá, então, vamos para o gabarito dessa questão. Vamos lá. O gabarito dessa questão está correto, tá? Esse está correto. Justificativa da banca CESP. Além da integração objetiva e subjetiva do processo de avaliação, a avaliação por triangulação, é outra
palavrinha para você anotar e depois pesquisar, tá? Seja um concurseiro, uma concurseira curiosa, tá? Vai pesquisar depois o que é triangulação de métodos. Então, a avaliação por triangulação de métodos inclui os atores do projeto e do programa não apenas como objetos de análise, mas principalmente como sujeitos de autoavaliação. Vocês pararem para perceber, é uma prova muito técnica, é uma prova de conceitos. Nós estamos aqui passando conceitos. E isso não significa que você tem que entender como isso vai funcionar na prática. Eu já falei isso no início, tá? Você não precisa entender como vai funcionar na prática. Só se você for trabalhar nessa área, aí você vai ter que se aprofundar. Mas para concurso público, você precisa entender os conceitos. É uma prova técnica. Nós estamos respondendo aqui a pergunta. Estamos indo no comentário da questão, no conceito da questão. Conceito do fragmento de texto, na verdade. Ok? Então, certo. A quarta questão está certa. Vamos para a quinta questão. São perguntas pequenas, né, mas que tem muita atenção. De novo, acerca da avaliação de programas e políticas sociais, julgue os itens a seguir. Enquanto isso, nós estamos aqui com a nossa enquete. Responde aí a nossa enquete, tá? Que daqui a pouquinho eu vou encerrar a enquete. Se vocês querem que eu continue no próximo simulado com a prova da Polícia Federal. A mesma relação entre custo e benefício estabelecida para avaliação de mercado deve ser aplicada à avaliação de políticas sociais públicas? Ei, presta atenção que é interpretação. Muitas questões você vai acertar por interpretação, por uma palavra-chave que tem lá na questão. Então, presta atenção nessa pergunta. Vou repetir novamente. A mesma relação entre custo e benefício estabelecida para avaliação de mercado deve ser aplicada à avaliação de políticas sociais públicas? Sim ou não? Haja vista que o objetivo de ambos os setores é atender o maior número de pessoas com a menor quantidade de recursos? E aí, o que você acha? Interpretação, hein? Tem questões que nem precisa você saber, ou que você nunca vai ter lido, mas você vai conseguir responder por interpretação. Bora lá, certo ou errado? Bora lá, interpretação, hein? Quinta questão, acredito que a grande maioria vai se tocar agora, que essa daí dá para responder, mesmo que você não tenha conhecimento, dá para você responder. Bora lá. Aqui nós estamos vencendo os nossos medos, hein? Estamos vencendo os nossos medos. Questão nível difícil. E a partir de agora você vai saber. Você nunca tinha respondido, a partir de hoje você vai saber se eles colocarem novamente essa questão. Presta atenção, interpretação. Concurso do INSS, se for a banca CESP e Sebrasp, se você errar uma questão, vai fazer a sua colocação cair lá embaixo, porque é um concurso muito concorrido. Então você não pode perder uma questão. Fazer o possível para acertar o máximo de questões. Quem sabe gabaritar, tá? Então, o máximo de questão, atenção, tudo que você for responder. Bora lá. Então, aqui, por interpretação, como eu falei, nós já sabemos que está o quê? Ficou dividido, né? Eu vi aqui que ficou dividido. Nós já sabemos que está errado, né? Quando ele coloca que a avaliação de mercado, a mesma relação de custo e benefício para avaliação de mercado deve ser avaliada a avaliação de políticas públicas, aí a gente tem que colocar um pezinho para trás, né? São objetivos diferentes. Quando fala em mercado, são objetivos diferentes, tá? Comentário da CESP. Muitos estudos consideram que a relação custo-benefício não se pode aplicar às políticas sociais públicas com o rigor e a intencionalidade com que se aplica ao mercado, visto que seu objetivo não é e não deve ser o de atender o maior número de pessoas com menor dispêndio e recursos. Então, são objetivos diferentes. Por isso que a questão está errada. Tá? Errada. Você que é da comunidade, tô vendo o pessoal da comunidade aqui comentando, que aparece a estrelinha do lado. Depois volta para responder novamente, tá bom?
Na segunda vez que você for responder, você vai gabaritar. Vamos para... Ainda tem mais. Opa, ainda tem mais ainda. Mais texto. A avaliação de políticas sociais públicas deve ser orientada pela intencionalidade de apontar em que medidas políticas e programas sociais são capazes e estão conseguindo expandir direitos, reduzir a desigualdade social e propiciar a equidade. As políticas sociais devem ser tratadas como um processo de formulação, execução e consolidação de direitos e serviços sociais, que devem ser permanentes e universais. Por isso que quando alguém me pergunta assim, tem que responder prova antiga, eu falo sim, é muito bom que você responda, só tem que ter cuidado com a parte da legislação, né? Que às vezes muda alguma coisinha aqui, ali. Olha aí, são questões que a prova é antiga, mas é uma parte teórica que nunca muda, são conceitos que nunca mudam. Olha a importância de você pegar essas provas também antigas, que muita gente diz, não, pega só as provas atuais. Olha aí, você tem que fechar todas as possibilidades do que eles podem perguntar, você tem que saber. Então, aqui o gabarito da quinta questão está errado. Bora para a sexta questão, bora para a sexta. Alguém aí já está querendo desistir dessa prova ou não? Todo mundo firme e forte até o final. Coloquem aí, respira fundo agora. Momento da respiração. Vai lá, bora respirar fundo. Respira fundo. Vai oxigenar seu cérebro. Pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Pensamento positivo de que você vai ser aprovado em concurso. Pensamento positivo de que que o seu nome vai sair no Diário Oficial, tá? Isso aqui é uma prova, é uma exceção essa prova aqui. Tá bom? Então, pensamento positivo, respira fundo e vamos dar continuidade. Bom, é o desafio, hein? Passar em concurso público é uma caminhada dolorosa. Dói muito. Mas é possível. Tá bom? É possível. Respiraram? Respiraram fundo aí? Bora lá. Responde essa já imaginando a sua aprovação. Imaginando você chegando no trabalho, você recebendo seu salário na sua conta, você melhorando de vida, você viajando com a família, que coisa boa, bora lá. No planejamento estratégico, com relação ao planejamento como proposta de intervenção na área social, julgue os itens seguintes. No planejamento estratégico, a pactuação não integra o planejamento e a busca por respostas a situações complexas, sendo uma ação restrita aos gestores. Essa daqui também dá para responder por interpretação. Olha aí, planejamento estratégico. Estava falando planejamento geral, que eles cobram, né? Planejamento estratégico. Certo ou errado, o que vocês acham? Certo ou errado? Tá meio devagar essas respostas, hein? Bora lá. Certo ou errado, coloque aí. O que você acha? Sem medo, responda aí. De novo, no planejamento estratégico, a pactuação não integra o planejamento e a busca por respostas a situações complexas, sendo uma ação restrita aos gestores. É isso mesmo? O planejamento estratégico ele vai se restringir aos gestores? Certo ou errado? Vamos responder essa por interpretação, mesmo não sabendo o conceito, só pela interpretação do texto. Vamos lá. Isso aí, assim que eu quero, hein? Vocês respondendo, vocês junto comigo aqui respondendo, é isso aí. Tendo coragem, né? Era para esse chat estar passando rápido, hein? Era para estar passando rápido, todo mundo respondendo, mas tem gente que fica com medo. Tudo bem. Importância aí de responder questões, tá? Responder questões, você está criando o hábito de responder questões. Então, o gabarito dessa questão, ele está errado, tá bom? Está errado. Parabéns aí quem acertou. Quem não acertou, depois tem que voltar aqui para responder novamente. O planejamento estratégico abrange a categoria estratégia, conferindo a visibilidade por agregar ao processo as noções de mobilização, negociação,
movimentos, manejo de técnicas, recursos, enfim, todos os meios táticos necessários a se enfrentar uma situação complexa. Tá bom? Então, o gabarito estava errado. Uma perguntinha, agora que eu lembrei aqui. Alguém aqui pela primeira vez no simulado? Alguém pela primeira vez? Deixa aí nos comentários se alguém está pela primeira vez. Coloca aí no chat se você está pela primeira vez. Gente, calma, calma. Deixa eu explicar para vocês. Essa prova foram as 10 primeiras perguntas que eles fizeram na prova da Polícia Federal. As 10 primeiras questões. Se eu não estou enganada, são 70 questões, se eu não estou enganada. Tá? Eles mudaram os assuntos, tá bom? Não fique pensando que eles vão cobrar em uma única prova só esse assunto, que não. Eles podem cobrar uma, duas questões sobre planejamento, porque como é certo ou errado, eles podem aumentar a quantidade de perguntas daquele mesmo assunto porque é certo ou errado, tá bom? Não é de múltipla escolha, então são mais questões, tá bom? Então calma, não vai cair só isso na sua prova. Aqui eu trouxe para vocês uma prova de nível difícil de um assunto que é o planejamento que é sobre o planejamento social, tá bom? Fica calmo nessa hora. Então, sexta questão está errada. Sétima questão, com relação ao planejamento como proposta de intervenção na área social, julgue os itens seguintes. Ao se analisar a eficácia do planejamento com base em estudo do impacto daquilo que foi planejado sobre a situação, examinam-se apenas os efeitos diretos da intervenção realizada, não se efetuando uma pesquisa. Nessa questão, que também você pode responder por interpretação, tem uma palavra que eles colocam e isso vai valer para praticamente todas as bancas, tá? Praticamente para todas as bancas isso vai valer. E normalmente, quando eles colocam essa palavra, o fragmento de texto, a questão está errada. Essa daqui, ó. Examinam-se apenas, eles colocou apenas. Esse apenas, normalmente, quando eles colocam esse apenas, normalmente, na maioria dos casos, a questão está errada. Bom, ele coloca impacto daquilo que foi planejado sobre a situação, examinam-se apenas, né, os efeitos diretos da intervenção realizada, não se efetuando uma pesquisa. Então, se você não sabe a questão, vai na palavra-chave, vai lá na palavra-chave, tá bom? Vai na palavra-chave. Apenas, nunca, jamais, são palavras assim que normalmente, na maioria dos casos, a questão está errada. Então, esse aqui é o macete para você aí chutar quando você não sabe a questão. Lógico que é bom saber a questão, né? Mas pode acontecer. Aí você tem que ter um plano B. Como é que você vai responder? Ou, se for banca Sebrasp, você deixa em branco, caso você não saiba, para você não perder, vai ficar com ponto negativo. Em branco você não perde nem ganha ponto, tá bom? Bora lá. Então, o gabarito dessa questão, como eu falei, né? Eu já falei do apenas, está errado. Justificativa. A eficácia analisada com base em estudo da adequação da ação para o alcance dos objetivos e das metas previstos no planejamento e o qual esses objetivos e metas foram alcançados. Nessa análise, são estudados não apenas os efeitos diretos resultantes da intervenção, mas também os efeitos indiretos. Tem mais aqui. A avaliação de eficácia vai exigir, em geral, uma pesquisa própria ou o estabelecimento de um instrumental de controle que, além de acompanhar o desempenho e o rendimento do trabalho propriamente dito, incida sobre as mudanças ocorridas na realidade sobre a qual se está trabalhando. O estudo do impacto do planejado sobre a situação refere-se à avaliação da efetividade. Então, o gabarito dessa questão, como eu falei, está errado. Mais um macete aí para quem está aqui comigo. Se você
Gente, deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, tá aberto. Ah, tá aqui, deixa eu fechar aqui. Mais um macete aí, vocês querem mais um macete? Quem quer mais um macete aqui para prova? Quem quer mais um macete? Eu falei do apenas, do nunca, do jamais. Quem quer mais um macete aí para prova? Para você não errar esse tipo de questão. Coloca aí, eu quero. Coloca aí, eu quero. Eu vou falar para vocês mais um macete. Coloca aí. Vamos para a 8ª questão. Bora lá para a 8ª questão. Mais um macete para vocês que estão aqui comigo, meus alunos do MAP, alunos do Combo. Bora lá. Membros da comunidade e convidados, né? Os convidados são aqueles que estão inscritos ou que estão passando por aqui com a gente. Para você memorizar o que nós estamos, macete, para você memorizar o que nós estamos estudando aqui e que você não erre novamente, vai ser preciso você voltar nessas questões, porque provavelmente na segunda vez que você for responder, provavelmente, pode ser que você erre novamente essas questões, tá? As mesmas questões que você errou na primeira vez, provavelmente você vai errar na segunda vez. Por isso que é importante voltar nessa aula. Só que o que pode acontecer? Ô, gente, ó. Meu telefone tocou. Vou ver aqui. Rapidinho. Conseguiram entender? Então, provavelmente, você só vai conseguir memorizar isso que você respondeu numa terceira vez. Quarta vez ou quinta vez vai depender da pessoa. Vai depender de cada um. Bom? Então, volte novamente nessas questões. Responda novamente, como eu falei. Provavelmente, na segunda vez, pode acontecer de você errar. Agatha, pelo teu pai. Tá bom? Provavelmente pode ser que você erre na segunda vez. Aí você vai responder a terceira vez, mas assim, você respondeu hoje, espera uns 2, 3 dias, 4 dias, até uma semana. Você volta, responde novamente. Aí foi a segunda vez, né? Aí espera mais uma semana ou 2 semanas, espera dar um intervalo maior. Aí depois volta novamente. E lá para a terceira ou quarta vez você não vai mais errar, porque você já vai ter memorizado. Aí esse é o macete. Vamos para a 8ª questão. 8ª questão. Com relação ao planejamento como proposta de intervenção na área social, julgue os itens seguintes. A reciprocidade entre gestão democrática e planejamento estratégico verifica-se em face da tendência em se romper com as hierarquias verticais rígidas de comando e promover-se a um tipo de comunicação horizontal e intensiva nas organizações. Olha essa pergunta. E aí? Certo ou errado essa questão? 8ª questão, certo ou errado? Vamos lá, certo ou errado? Elias, deixa ele mesmo. O que vocês acham? Vou fazer a leitura novamente, tá bom? Vou fazer a leitura novamente. A reciprocidade entre gestão democrática e planejamento estratégico. Então, ele está colocando aqui gestão democrática, planejamento estratégico. Alunos do MAP, lembra que nós estudamos uma das mentorias sobre a inteligência artificial? Está lá no MAP. Qualquer coisa, vocês podem entrar lá na inteligência artificial, que eu acredito que eu deixei o endereço lá para vocês, e vocês colocam lá, pede conceito. Olha, eu quero um conceito básico sobre gestão democrática, eu quero um conceito básico sobre planejamento estratégico. Tá bom? Lá você consegue, pela inteligência artificial, pegar esses conceitos, assim, só para você entender do que se trata. Então, o gabarito dessa questão, para quem respondeu que está certo, né, a grande maioria, acho que todo mundo colocou que está certo, realmente está certo. Para o comentário da Banca CESP. A gestão pública democrática estabelece uma relação de reciprocidade com planejamento estratégico. Isso ocorre primeiramente porque tendem a romper nas organizações com as hierarquias verticais rígidas de comando, promovendo um tipo de comunicação horizontal intensiva. Além disso,
buscam ultrapassar a democracia representativa, combinando-a com a democracia participativa ou direita. Então, o gabarito dessa questão está certo. Isso daqui já é um fragmento de texto para você colocar aí no seu resumo para revisão. Ok? Resumo para revisão. Olha aí a importância de responder questões, gente. Importante. Com relação ao planejamento, nona questão, como proposta de intervenção na área social, julgue os itens seguintes. O planejamento limita-se ao momento específico de montagem de um plano de ação para a realização de determinada atividade que será efetuada em curto prazo. Nona questão, está certo ou errado? O planejamento ele vai se limitar ao momento específico da montagem de um plano de ação para a realização de uma determinada atividade que será efetuada em curto prazo, certo ou errado? O que vocês acham? Certo ou errado? Bora lá. Presta atenção àquilo que eu falei no início. Muitas questões você vai conseguir responder por interpretação. E essa questão é uma delas. Certo ou errado? Tá meio dividido, né? Meio dividido. Colocaram certo, outros colocaram errado. Essa é uma outra palavra que limita-se. Tal situação limita-se a tal coisa. Aí também vocês têm que ter cuidado quando eles colocarem essa palavra limita-se, tá? As bancas, principalmente essa que nós estamos estudando hoje, sempre tem algumas palavras que elas vão colocar no fragmento de texto que vai levar ao erro. Como aquelas que eu falei para vocês, né? O apenas, nunca, jamais. Na maioria das vezes, quando eles colocam essa palavra, a questão está errada. E também, quando eles colocam esse limita-se, aí você também tem que tomar cuidado, porque na maioria das vezes também está errado. Respondendo de forma técnica, né? Pela palavra-chave, tá? O colega já colocou uma contribuição aqui nos comentários. Olha aí que legal. Tá bom? Respondendo de forma técnica, encontrando a palavra-chave. Fica sempre de olho, quando você estiver respondendo, sempre fica de... É assim, gente, como eu falo, não é pegar a prova e responder. É pegar a prova, responder de forma estratégica, mesmo que você não saiba procurar e se tem alguma palavrinha que está estranho. Então, o gabarito dessa questão, ele está errado, tá? Está errado. Vamos para a justificativa da banca CESP. O planejamento, ele apresenta as seguintes características. Ele é um processo permanente e contínuo, pois ele é realizado de forma sistemática, de forma organizada dentro da empresa, e não se esgota na simples montagem de um plano de ação. Visa relacionar entre várias alternativas disponíveis, determinado curso de ação, em função de suas consequências futuras e das possibilidades de sua execução e realização. Tem mais. O curso de ação escolhido pode ter uma duração variável, desde curto a longo prazo, e pode ter uma amplitude igualmente variável, abrangendo a empresa como um todo e até uma unidade de trabalho. Então, o gabarito está errado. São conceitos, tá? A gente trabalhou aqui praticamente todas as questões, conceitos. Conceitos e é isso. Não tem nada além disso. É conceito. Aqui o gabarito está errado da nona questão. Bom, está errado. Coloca aí quem vai responder novamente essa prova. Simulado, prova não, esse simulado. Quem vai responder novamente? Décima questão. Com relação ao planejamento como proposta de intervenção na área social, julgue os itens seguintes. O planejamento operacional é detalhado e analítico.
abrange cada tarefa ou operação, bem como a etapa de supervisão, e deve estar intrinsecamente relacionado ao planejamento tático. Então, essas são. Você vai anotar para você pesquisar depois, né? Dar uma pesquisadazinha aí básica. Planejamento operacional. Você vai dar uma pesquisada, pode ser lá na inteligência artificial, alunos MAP. Planejamento tático. Tá lá na mentoria, tá? Uma das mentorias eu falo sobre inteligência artificial para contribuir aí com o nosso estudo. Então, são 2 pontos que você vai pesquisar só para saber mesmo o conceito de cada um para entender essa questão, tá? Planejamento operacional, planejamento tático, mas aqui nós vamos ter o comentário da banca. Então, essa questão, cadê a resposta de vocês? Coloquem aí. Coloquem aí a resposta de vocês, bora lá. Eu avisei, hein, que essa prova seria de alto nível. Lembra que eu avisei? De alto nível. Gente, daqui a pouquinho eu vou finalizar a nossa enquete, hein? Vou já mas 69% escolheu que eu continue com a prova da Polícia Federal. E aí, 31% falou que não, faz outra prova, 69% ainda dá para votar, hein? Vota aí que ainda não encerrei a enquete. Ainda dá para votar. Então, o planejamento operacional é detalhado e analítico. Abrange cada tarefa ou operação, bem como a etapa de supervisão. E deve estar intrinsecamente relacionado ao planejamento tático. Vamos para o comentário dessa questão. O gabarito dela está certo. Justificativa da banca CESP e Sebrasp. O planejamento operacional efetuado no nível operacional da empresa envolve a supervisão, sendo detalhado e analítico, bem como direcionado para o curto prazo e a cada tarefa ou operação. O planejamento operacional volta-se ao que fazer, como fazer e para quem fazer, visando otimizar e maximizar os resultados. Esse tipo de planejamento deve estar intrinsecamente relacionado ao planejamento tático e ao planejamento estratégico. Aí, planejamento operacional. Aqui um macete básico aqui. Planejamento operacional, curto prazo. Planejamento estratégico, longo prazo. Então, o gabarito dessa questão está certo. E acho que a grande maioria colocou certo, não foi? Todo mundo colocou certo nessa questão, né? Isso mesmo? Deixa eu só confirmar aqui se a grande maioria colocou certo. A maioria colocou certo nessa. Isso, todo mundo respondeu certo. Então, lembra do que eu falei na segunda ou na terceira vez que você for responder novamente esse simulado, você vai acertar as questões. Provavelmente na segunda, aliás, provavelmente na segunda vez você vai errar e na terceira, quarta vez você vai acertar todas as questões. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês acharam do simulado de hoje? Vocês gostaram dessa forma de nós colocarmos as questões? Como eu falei, uma forma bem técnica, né? Coloca a pergunta, já coloca ali qual é o conceito, se é certo ou errado. Coloca aqui para mim nos comentários o que você achou. Você que ainda não é membro da comunidade, tem 10 questões, né? Eu tenho respondido vocês 10 questões. Calma aí. Primeiro responde aí o que você achou. Bora lá, pessoal. Sobreviveram até o final desse simulado. Estão por aí ainda. O que vocês acharam aí desse nosso simulado de hoje? Dá pra gente ir levando dessa forma, porque eu já preparo o próximo simulado nesse mesmo ritmo, tá? Esse mesmo ritmo que nós fizemos hoje. O que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam. Foi bom? Ok. Realmente. Não, gente, a prova nós sabemos que é difícil. O que eu quero saber de vocês é se a gente pode levar nesse ritmo. Se foi bom a gente responder dessa forma. Né? Algo bem técnico, como eu falei. Pergunta, resposta ali de acordo com o que a banca falou. É isso que eu quero saber, tá bom? A prova a gente sabe que realmente nível difícil, gente. Foi feita em 2014. Eu não pesquisei, mas provavelmente
essa prova, quem passou não gabaritou essa prova. Pode ter certeza que quem passou não gabaritou. Eu não fiz essa pesquisa, poderia ter feito, mas eu ainda não fiz. Tá? Se alguém quiser fazer, mas eu acho que a pessoa que passou não gabaritou, tá bom? Isso aí. Ah, e lá no MAP nós temos aula de planejamento. A professora manja muito de planejamento, né? A Juma tá falando aí. Uma aula super top de planejamento. Beleza. Beleza. Quem quiser assistir novamente, vocês que querem assistir novamente essa aula, o que você coloca aí o que vocês acharam, hein? Porque eu vou trazer novamente, 67% aqui respondeu que quer que eu continue essa prova, então a gente vai trazer novamente essa prova na próxima terça, tá? Levar nesse ritmo, né? Olha, a Raquel colocou levar nesse ritmo. Então, beleza. Vou levar nesse ritmo, porque aí a gente está respondendo de forma técnica, a gente não vai perder tempo. Perder tempo que eu falo assim, ficar falando muito sobre a prática, a gente vai levar só uma prova. Como é que eles podem cobrar na prova? Isso, mas é por isso que nós estamos respondendo aqui, viu? Por isso que nós estamos respondendo aqui. Nós vamos começar a responder essas questões de alto nível, tá? Beleza. Então, próximo simulado, vou trazer novamente a continuação da prova da Polícia Federal. Aguardem, hein? Serão outros assuntos. Eu vou continuar. Aqui são as 10 primeiras questões da prova. Eu vou continuar, tá bom? Agora, me falem aí quantas vocês acertaram. Sem vergonha, tá? Não precisa ter vergonha, não. Podem colocar, porque eu sei que essa prova foi de alto nível. E disso. Coloque aí quantas questões você acertou. Nível, né? Mas, bora lá. Ok, quantas vocês acertaram? Isso. Bem lembrado, colega. É por isso que eu vou começar a trazer questões de alto nível. Porque eu preciso que vocês fiquem concurseiros de alto nível, né? Vocês não vão ficar por baixo, não. Vocês vão ficar na média ali, acima da média. Por isso que eu vou começar a trazer essas questões de alto nível. Mas lembrando que não é só isso que eles vão cobrar. Tá bom? É porque aqui foram as 10 primeiras questões, foram os assuntos que eles escolheram. Só que não é só isso que vai cair na prova, tá? Uma prova comum, eles vão perguntar duas questões sobre planejamento só. Tá bom? Quem errou, aí você volta novamente, tá? Aí para você voltar novamente tem que ser membro da comunidade. Eu preciso muito, 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 muito mesmo que vocês apoiem essa comunidade. Tá? Preciso demais que vocês apoiem. Quero saber se eu posso contar com vocês, se vocês vão apoiar a nossa comunidade. Por quê? Para essas aulas acontecerem, eu preciso de você que está aí do outro lado. Eu preciso que vocês apoiem, que você se torne membro aqui da comunidade. Porque às vezes a gente pensa assim, ela só fez a aula, tá colocando aqui pra gente pronto. Mas não, gente, tem todo um trabalho que é feito para essa aula chegar aqui. Bom, é tempo dedicado. Como eu falei na aula passada aqui também, nós temos a pessoa que eu pago para estar aqui realizando essa aula no YouTube. Então, Maura, muito obrigada. A Maura já é membro da comunidade. Então, o que eu preciso? Eu preciso que você apoie R$14,99 mensal. Tá? Você pode entrar e sair no momento que você quiser. Mas quando você apoia, porque, gente, isso aqui não deixa de ser um projeto. É como se fosse um projeto social. Nós estamos aqui contribuindo na vida daquelas pessoas que não podem pagar um preparatório. Eu sei que tem muitos alunos aqui que podem pagar um preparatório e que ainda podem assinar. Mas tem gente que não pode pagar um preparatório. E às vezes não pode nem entrar na comunidade. Então você está ajudando essas outras pessoas. Por isso que eu falo que isso aqui é um projeto. E eu quero que esse projeto cresça, tá bom? Eu quero que esse projeto cresça. Então, para você se tornar membro, é só você clicar aqui. Aqui no comentário desse vídeo tem. Quando você entra no canal tem, se tornar membro, tá? Entra no momento que quiser e sai no momento que quiser. Mas eu preciso muito que vocês apoiem esse projeto. Eu estava até falando para minha equipe hoje, até janeiro, presta atenção, hein? Até janeiro eu vou avaliar. Se tiver muitos apoiadores, pode ter certeza que eu vou continuar sempre fazendo essas aulas. Mas se não tiver muitos apoiadores, vai ficar um pouquinho complicado. Porque, gente, dá trabalho fazer essas aulas, viu? Dá trabalho.
Então eu preciso muito do apoio de vocês, tá bom? Eu preciso muito fazer essa comunidade crescer, tá? Eles só aceitam cartão, é porque é pelo YouTube, tá bom? O YouTube leva quase metade desse valor que vocês dão, mas é um valor irrisório, né? É como eu falei pra vocês, é um valor realmente para que a gente continue, que a gente não pare. Eu não quero parar, mas eu preciso do apoio de vocês. Outra coisa que eu quero avisar também, além de falar sobre a nossa comunidade aqui, né? Esse valor aí irrisório que valeria muito mais. Uma aula não tá, R$14,99 mensal. Eu faço 4 aulas mensal, gente. Tá? É menos de R$10 4 aulas. Então é algo assim surreal. Outra coisa que eu quero avisar também, que nós estamos realizando várias ofertas nos grupos do WhatsApp. Quem está no WhatsApp sabe que nós estamos no Black Friday. Estamos colocando vários e-books, só que para 2025 nós não vamos mais fazer a venda do e-book separado. Então você está tendo a oportunidade de comprar um e-book, né? E-book de prefeituras, e-book do INSS, e-book de instrumentos, e-book de movimento de reconceituação, só que ano que vem não. Ano que vem eles estão no combo, tá? No material combo, eu vou passar que nós temos. Por quê? Eu não vou mais vender separadamente. Porque tem pessoas que acreditam que um e-book vai fazer milagre. E não é assim. Dentro do combo nós temos um arsenal de conteúdos. E é esse conteúdo que você vai estudar e que você vai conseguir avançar. Que nós temos aí centenas de alunos que já passaram estudando pelo MAP, que era o MEL, né? Que agora é MAP. Pelo combo eu vou passar, que foi o primeiro produto que eu criei. Então é isso. Quem quiser aproveitar, adquirir o e-book, vou até pedir aqui para minha equipe colocar. Nós temos aí o e-book que estava hoje, que eu pedi aqui para a equipe colocar, já você já vai treinando aí seu conhecimento e quem sabe ano que vem eu já queira adquirir aí o combo e você tem que chamar a gente para você começar a estudar, tá? Tem o e-book de prefeituras, resumo esquematizado, com infográficos coloridos, 110 simulados para você responder. E nós temos o e-book do INSS pré-edital, tá bom? INSS pré-edital. Concurso INSS provavelmente só vai sair em 2026 para analista com formação em serviço social, mas antes pode acontecer de sair para técnico, tá? Nível médio. De médico já foi, perito médico já confirmaram que vai ter. Mas eu acredito que para assistente social só em 2026, tá? E já tem gente que está estudando, porque é um concurso que vai ser muito concorrido, já faz muito tempo que não tem um concurso da INSS, ele vai ser muito concorrido. Então você já tem que estar estudando. Então eu pedi aí para minha equipe colocar e-book de prefeituras e um valor, gente, um valor irrisório. Um valor assim que eu quero que vocês estudem, eu quero que você adquira, eu quero que você tenha esse material. Todos que estão aqui eu quero que tenham esse material. Pelo menos um material meu você tem que ter para você dar continuidade nos seus estudos, tá bom? Então eu coloquei o e-book do INSS. Ellen coloca também o e-book do INSS, e-book prefeituras, e-book do INSS. Do INSS é de serviço social, banca Sesp e Sebrasp, tá? As questões da banca Sesp e Sebrasp, que é essa banca que nós estudamos hoje, tá bom? Então é um e-book pré-edital, serviço social. Nós seguimos o último edital do concurso INSS, então os assuntos que tem nesse e-book é de acordo com o último concurso que nós tivemos, tá bom? Tá aí, ó, a Ellen colocou. Book de prefeituras, e-book INSS. Não perde essa oportunidade, não perde. Ano que vem, eu vou falar novamente. Ano que vem, nós não vamos vender e-books, nós vamos vender o combo, porque eu quero que você tenha todo o material. Agora você está tendo a oportunidade de adquirir por um valor aí irrisório, como eu falei, 37, se eu não estou enganada. R$37, gente. Um e-book. Um e-book por R$37 tem mais de 300 páginas. Um e-book. O de prefeituras tem mais de 300 páginas. O do INSS tem um pouco menos. Mas é um material que pode ter certeza que vai te ajudar muito. Tem gente que estuda para revisão, revisão final. Tem gente que estuda pelo e-book de prefeituras para revisão final ou pelo e-book do INSS, porque a gente foca em cima dos assuntos que são recorrentes. Gente, alguém quer colocar aqui algum comentário? Coloque aí antes de a gente finalizar. Eu acredito que nós alcançamos o objetivo, conseguimos finalizar esse simulado em 1 hora. 1 hora, menos de 1 hora. Me falem se tá bom esse tempo. A gente pode dar. Aliás, vocês já responderam, né? Eu vou finalizar a enquete, tá bom? Vou finalizar aqui a enquete. Finalizar. Finalizei aí a enquete, tá?
Então, nós vamos continuar. Sim, 66% respondeu que sim. Olha aí, 69 pessoas votaram. Falaram que querem que eu continue com a prova da Polícia Federal. Então, aproveita a oportunidade, entra aí, adquire o seu e-book esquematizado, com infográficos coloridos, para acelerar o seu estudo. E daqui a pouquinho você já vai estar me enviando mensagem que foi aprovada em concurso público, se Deus quiser. Alguém quer deixar alguma mensagem, quer fazer alguma pergunta? Se não tiver perguntas, nós vamos finalizar. Coloque aí. Quero agradecer a todos que participaram aqui comigo. Foi muito bom responder questões com vocês. Terça-feira que vem nós estaremos aqui novamente no ao vivo, tá? E torne-se membro da nossa comunidade. Aqui no comentário tem aí, logo no início, seja membro dessa comunidade. Vamos fazer essa comunidade crescer. Vamos lá. Ninguém tem nenhum comentário, então nenhuma pergunta. Aproveita aí para entrar no link, porque assim que eu finalizar aqui a aula, você já não consegue entrar no link, que vai sumir o chat daqui, tá bom? Então aproveita aí para entrar no link, e-book de prefeituras ou e-book INSS. Qualquer coisa, entra no link, copia e já cola no seu navegador, para você não perder o link, tá bom? Gratidão a todos que ficaram aqui comigo. Agradeço. Qualquer coisa, mandem mensagem lá no Instagram, tá bom? Se vocês tiverem aí alguma ideia para os nossos simulados, manda mensagem lá no Instagram. Às vezes eu demoro para responder, mas respondo todos. As cachorradas começaram a latir aqui, gente. Feedback também, mandem lá no Instagram. Eu gosto de receber feedback, hein? Eu gosto quando vocês me enviam feedback, eu fico mais animada para fazer esses simulados. Então, gente, boa noite, fiquem com Deus. Entra aí no link, aproveita a oportunidade, tá bom? Mas eu vou pedir para Ellen colocar também nos grupos do WhatsApp os links, tá bom? Boa noite e até mais.